Vamos começar mais um vídeo de Sistemas Estruturais 2 para a técnica de edificações. Sou o professor Vanderlei Gustavo. Na aula de hoje vamos falar sobre ligações soldadas. Como objetivos, temos que discutir sobre os métodos da ligação em estruturas metálicas, introduzir conceitos de ligações soldadas e apresentar a simbologia de soldagem. A solda é um tipo de união por coalescência do material. Ele é obtido pela fusão das partes adjacentes, ou seja, a solda nada mais é do que a união de duas partes metálicas, que ela é obtida pela fusão dessas duas partes adjacentes. A solda ela apresenta diversas vantagens, como economia de material, porque diferente da ligação parafusada, eu não preciso fazer furos no elemento para unir as peças. As ligações soldadas elas têm como característica também serem mais rígidas que as ligações soldadas. E ela é mais fácil para corrigir erros ou efetuar modificações, no sentido de erros executivos, durante o processo de soldagem em si. Que eu posso remover a solda e posso fazer a ressoldagem. A solda também tem como característica precisar de menos peça para fazer a união dos elementos. E de forma geral ela também apresenta melhor acabamento. Apesar dessas inúmeras vantagens, a solda também apresenta desvantagens. Por exemplo, você precisa de ter energia elétrica disponível para efetuar o processo. Você também gasta maior tempo durante a montagem, a fabricação das peças. E você tem uma dificuldade de desmontagem, caso necessário. Além disso, é mais complicado você fazer o controle de qualidade do processo de soldagem, quando comparado com o processo de ligação com parafusos, que é mais fácil esse controle. As ligações soldadas, elas funcionam para diferentes situações. Ela também serve como ligação soldada de uma viga encastrada à alma do pilar. Esse termo aqui, encastrado, também pode ser substituído por engastado. Ela funciona também para ligação de uma viga articulada a outra viga, igual aqui nesse exemplo. Funciona a ligação de duas vigas engastadas entre si. E a ligação de uma viga engastada ao banzo do pilar. Enfim, a ligação soldada ela é muito versátil e pode ser utilizada em diferentes situações. Quanto à ligação soldada, existem diversos processos para realizar a soldagem. O processo mais conhecido é a soldagem com eletrodo revestido. Mas também existem outros processos como a soldagem MIG-MAG, soldagem do tipo TIG ou ainda a soldagem oxiacetilênica. Cada tipo de solda como esse é para um processo em específico. Para estrutura de forma geral, é muito utilizada a soldagem tipo MIG-MAG e principalmente para pequenas estruturas a soldagem com eletrodo revestido. Nesse tipo de soldagem com eletrodo revestido, a fusão do aço é provocada pelo calor produzido por um arco voltaico entre o eletrodo tubular e o aço a soldar, havendo deposição do material do eletrodo, como está aqui. O material fundido ele deve ser isolado do ambiente para evitar a deposição de impurezas na solda. Aqui a gente vê um esquema típico do que acontece no processo de soldagem por eletrodo revestido. Então aqui esse é o eletrodo que possui um revestimento. O arame central ele é denominado alma. Esse gás que se dá no processo de soldagem ele é chamado de atmosfera protetora. Aqui eu tenho a escória solidificada. Aqui o metal de solda. Isso aqui eu chamo de poça de fusão. E esse aqui é o metal base de solda. Para o processo de soldagem com eletrodo revestido, esses aqui são os equipamentos principais, onde você tem a fonte de energia, onde você tem um amperímetro para medir a corrente, um voltímetro para medir a tensão. Tá? Você tem o cabo com porta-eletrodos, e esse porta-eletrodo, ele fixa aqui na alma do eletrodo, ou naquele arame central. Aqui o eletrodo revestido, o arco que é formado com a poça de fusão, etc. Aqui já a solda coberta pela escória, metal base, e aqui o grampo de terra que vem de outro cabo aqui, que sai da fonte. Então nesse processo de soldagem com eletrodo revestido, o principal item aqui
é o eletrodo em si. Esses eletrodos eles são classificados, e essa classificação segue a classificação da Sociedade Americana dos Engenheiros e da Sociedade Americana de Soldagem. Então todo eletrodo ele possui uma classificação, e essa classificação ela é padrão, onde eu tenho como símbolos o E, dois algarismos, mais um algarismo individual e outro algarismo no final. Esse primeiro E ele significa eletrodo. O XX ele indica a resistência à tração, só que é em PSI. Então aqui, esse eletrodo, por exemplo, é 80. O 80 significa que ele tem 80.000 PSI de resistência à tração. Se fosse o E70, seria 70.000. O Y ele se refere à posição de soldagem, sendo o algarismo 1 referente a todas as posições, algarismo 2 referente à posição horizontal e plana, 3 plana, 4 plana e sobre cabeça, horizontal, vertical, descendente. E por último, o algarismo Z, ele indica o grau de utilização do eletrodo. Então, por exemplo, é o tipo de corrente que ele é utilizado, o tipo de revestimento e etc. Então, quanto às posições de soldagem, nós temos as posições planas, como está aqui, a horizontal, a vertical e a sobrecabeça. Quanto aos tipos de solda, nós temos dois tipos, a solda tipo filete e a solda tipo entalhe. A do tipo filete, ele apenas adiciona material à peça, enquanto a solda tipo entalhe, ele faz um recorte aqui nos elementos a se soldar. Quando a gente fala da soldagem, é importante levar em consideração a simbologia, que diz respeito à representação gráfica de todas as informações que são necessárias para desenvolver o trabalho dos profissionais da área. Os símbolos que são utilizados, eles são desenhos que representam as orientações para o processo de soldagem. Então ele indica, entre outras coisas, a geometria das juntas, as dimensões, o ângulo de chanfro, abertura de raiz, comprimento de solda, local de trabalho, entre outras informações. Aqui a gente tem um exemplo. Então eu estou soldando uma placa sobre a outra, e para representar isso eu utilizo símbolos para facilitar o entendimento do processo de soldagem, indicando tipo de solda, o comprimento, o ângulo, várias outras informações. Os símbolos eles são utilizados principalmente para se economizar espaço de trabalho nos desenhos dos projetos. E ao mesmo tempo eles fornecem várias informações que se poderiam encontrar escritas, por exemplo, em longos parágrafos. Em vez de escrever isso em longos parágrafos, a gente utiliza símbolos para facilitar a interpretação do desenho, isso de forma rápida e fácil. Então, dessa forma, os símbolos de soldagem eles podem ser classificados em dois grandes tipos: os símbolos básicos e os suplementares. Nos símbolos básicos, eu tenho, por exemplo, aqui a representação de contrasolda, a representação de filete, tampão. Da solda com entalhe, tem solda sem chanfro, solda em V, tipo bisel, tipo U e tipo J. Para a representação suplementar da solda, são informações adicionais, eu tenho a chapa de espera, solda em todo contorno, com um círculo, solda em campo com uma bandeirinha, e quanto ao tipo de acabamento, quando ele for plano, eu só faço um risco, quando for convexo, eu faço no desenho dessa forma. Então, para a representação da solda, eu utilizo normalmente uma seta, que ela indica o local da solda. Eu tenho aqui a linha de referência, onde eu vou colocar as informações, e aqui a cauda, onde eu tenho as minhas especificações. Então aqui, aquele símbolo de solda em todo contorno, normalmente eu coloco o círculo aqui, nessa região. Quando for só campo, eu coloco uma bandeirinha aqui também na quina. Essa dimensão aqui, ela indica o comprimento da solda, enquanto aqui, esse P, ele indica o espaçamento. Já o S aqui, ele é para indicar a dimensão da solda, ele fica do lado esquerdo. E aqui, em cima da linha de referência, eu posso colocar o símbolo básico de soldagem, que pode ser de um lado, ou pode ser de outro, ou pode ser de ambos os lados. E aqui, se eu tiver informações complementares, como abertura de raiz, ou ângulo de chanfro, símbolo do acabamento e o tipo do acabamento.
Então, se eu não tiver qualquer informação dessa, basta eu não colocar. Aqui a gente tem vários exemplos da simbologia de solda. Então, por exemplo, um tipo de solda, solda tipo filete. Solda, quando for a solda do lado da seta, eu coloco o símbolo para baixo. Quando for do lado oposto ao da seta, eu coloco o símbolo para cima. E quando for de ambos os lados, eu coloco o símbolo para baixo e para cima também. Como está aqui, lado próximo, ao lado da seta, lado distante, ao lado oposto, e aqui ambos os lados. Nessa imagem aqui fica mais claro. Eu tenho a seta, a linha de referência. O filete ele está do lado da seta. Então eu tenho a seta aqui e o filete está desse lado. Então é do lado da seta. Se ele está desse lado, do lado da seta, eu coloco o símbolo para baixo, igual está aqui. E aqui eu tenho que colocar a dimensão. Eu já te falei aqui que é 5 milímetros. A dimensão ela fica aqui do lado esquerdo. Então eu venho aqui e coloco 5 do lado esquerdo. Tá? Então essa representação pode ser dessa forma, dessa e dessa. Em planta, seção transversal ou elevação. Nesse caso que eu tenho a solda de ambos os lados, também com dimensão 5, então eu utilizo o símbolo aqui de ambos os lados, para baixo e para cima, com a dimensão 5. Se a dimensão for igual, eu não preciso repetir o 5 aqui em cima. Agora, se fosse diferente, aí eu poderia colocar. Da mesma forma, a planta, seção transversal e elevação. Outros exemplos aqui. Essa é uma solda de tipo entalhe sem chanfro, com abertura de raiz, aqui que é a distância entre uma chapa e outra, de 4 milímetros. Então, o que eu venho aqui? Aponto a seta, e a seta ela está do lado que a soldagem vai ser feita. Então, solda sem chanfro, e a raiz com 4 de abertura de raiz. Eu coloco esse 4 aqui, pode ser aqui dentro, pode ser um pouquinho mais para fora. Sem problema, isso depende de cada projetista. E aqui nesse exemplo eu tenho uma solda do tipo bisel duplo, para ambos os lados. Então é como se fosse um V para cá e outro V para cá. A distância entre uma chapa e outra é de 5 milímetros, ou seja, abertura de raiz. Então, a seta com bisel para cima, bisel para baixo, ou bisel duplo, e 5 de abertura de raiz. Aqui vai ficar mais claro. Eu tenho um exemplo de solda do tipo U. Então, eu tenho a seta, mais a linha de referência. A seta, nesse caso, está apontando para esse lado. Porém, a gente está vendo aqui que o entalhe é do lado oposto. Se o entalhe é do lado oposto, então eu desenho meu U para cima, igual está aqui. E a dimensão aqui da solda é de 5. Tá? Então 5 fica na lateral. Se fosse 5 de abertura de raiz, ela ficava aqui em cima e não ficava na lateral. Mais um exemplo. Então eu tenho uma solda em V, tem aqui em V, e a distância entre uma chapa e outra, ou seja, a abertura de raiz, é de 5 milímetros. Então em V, a seta aqui ela aponta para onde o entalhe está sendo feito. Então, o lado da seta, V para baixo, 5 de abertura de raiz. Aqui nesse caso, a gente tem o V duplo. Onde a seta está apontando, que é a parte de cima, eu tenho um V com um ângulo de 45 graus. Então, se é o lado que a seta está apontando, então eu tenho um V, e é o lado que ele está apontando, então é para baixo, igual está aqui. E a abertura é de 45 graus. Já essa outra abertura, que é de 90 graus, é o lado oposto da seta. Se é o lado oposto, eu desenho um V para cima, e a abertura 90 graus. Da mesma forma, eu tenho aqui esse desenho. Então a seta ela aponta exatamente para onde o entalhe está sendo feito. É do tipo V. Se é do tipo V, então ela fica para baixo novamente. Tem uma abertura de raiz de 3. Se ela tem uma abertura de raiz de 3, então fica aqui, o 3 aqui dentro. E a dimensão da solda é de 5, fica do lado esquerdo. E o acabamento aqui é um acabamento plano. Então é por isso que eu uso esse risquinho bem aqui. Em resumo, eu tenho uma soldagem em V do lado da seta, com abertura de raiz de 3, com acabamento plano e a dimensão da solda de 5 milímetros.
Então olha só o tanto de coisa que eu falei. Se fosse para escrever estudo, ia ficar um texto enorme. E mesmo assim, ia ser difícil de entender. Então, dessa forma, utilizando símbolos, o entendimento, a interpretação do projeto fica muito mais fácil. Aí aqui temos mais exemplos, com casos especiais. Então, por exemplo, aqui eu tenho, vou soldar uma chapa na outra, ela tem um recuo aqui de 50 milímetros, então isso aqui eu indico na planta. Só que ela tem um comprimento de 300 milímetros. Então essa solda aqui tem a seta, a linha de especificação, é uma solda do tipo filete, tem 5 milímetros de dimensão, fica do lado esquerdo, e ela tem um comprimento L de 300 milímetros. Lembrando que em estruturas metálicas a gente sempre utiliza as unidades em milímetros. E aqui outro caso, que é a representação de uma solda tipo bisel do lado da seta. Ela tem 3 de dimensão, com 50 milímetros de comprimento, e o espaçamento, ou seja, a distância entre um filete e outro, é de 150 milímetros. Já que eu tenho uma solda também do tipo filete, ela tem 5 milímetros de dimensão, tem o cordão tem 30 milímetros de dimensão, e o espaçamento entre um cordão e outro é de 50 milímetros. Aqui eu tenho uma situação que eu tenho uma solda tipo filete, ela é em todo o contorno, então por isso que eu coloco o círculozinho aqui na ponta. E ela tem dimensão de 5 milímetros. Então acho que ficou claro com todos esses exemplos a importância da utilização da simbologia para as soldas. Aqui vamos trabalhar o exercício, né? Nesse exemplo 1, eu quero que você utilize a simbologia de soldagem para representar em planta as descrições abaixo. Então aqui eu tenho uma solda do tipo entalhe em V, de ambos os lados. Ela é feita na fábrica e tem abertura de raiz de 2 milímetros e abertura de 40 graus. Então como é que a gente faz isso? Então vamos puxar uma seta para cá. Então a solda tipo em V de ambos os lados. Então um V para cima e um V para baixo. Ela é feita em fábrica, então não preciso colocar nada aqui. Ela tem abertura de raiz de 2 milímetros, então coloco 2 aqui. E tem uma abertura de 40 graus. 40 graus. Pronto, o exercício é esse. Eu utilizei a simbologia de soldagem para representar isso aqui numa planta. Eu não preciso colocar o 2 aqui, o 40, porque eles são simétricos. Se fosse diferente, aí sim, aí eu precisava colocar. Então vamos ao exemplo 2. Utilize a simbologia de soldagem para representar em planta as descrições abaixo. Ela tem uma solda tipo entalhe, tipo bisel, de ambos os lados, feita em campo, abertura de raiz de 1 milímetro, abertura de 45 graus e dimensão da solda de 3 milímetros. Então tem uma solda tipo entalhe, tipo bisel, que está aqui, ó, fica bem clara que é tipo bisel, de ambos os lados, porque tem do lado e tem do outro, abertura de raiz de 1 milímetro, está aqui, a distância entre uma chapa e outra, abertura de 45 graus, está aqui o ângulo, se ele é igual eu não preciso repetir, e dimensão da solda de 3 milímetros, igual está aqui. Então vamos à resposta, como é que a gente faz isso? Puxamos a seta, então vemos que é tipo bisel, de ambos os lados, bisel de ambos os lados, aqui assim reto, inclinado, reto, inclinado. Feito em campo, se é feito em campo eu tenho que colocar uma bandeira bem aqui. Abertura de raiz de 1 milímetro, abertura de 45 graus, então indico o ângulo aqui, 45 graus, e dimensão da solda 3 milímetros, então eu coloco aqui do lado esquerdo. Pronto, finalizei a minha representação. E com isso a gente finaliza mais uma aula.